Olá, meu querido, olá, minha querida, tudo bem com você? Espero que sim. Você que está ao vivo comigo no chat, beijo no seu coração, gratidão sempre. Ontem, Bolsonaro foi dar o seu depoimento na Polícia Federal sobre a reunião ali com Marcos Duval, senador licenciado, bem como com Daniel Silveira, ex-deputado federal, hoje preso. E a Polícia Federal fez algumas perguntas para Bolsonaro. Eu li o interrogatório de Bolsonaro. A Polícia Federal perguntou se houve de fato e de verdade essa reunião. Bolsonaro respondeu que houve a reunião no Palácio da Alvorada, que a pauta da reunião era Alexandre de Moraes, o ministro. Só que ele disse que não foi tratado em nenhum momento sobre Alexandre de Moraes, que não falaram nada sobre Alexandre de Moraes. Mas como assim, meu querido? A pauta é Alexandre de Moraes e ninguém fala de Alexandre de Moraes? Estranho, né? Aí ele foi perguntado sobre o que foi dito, sobre o que foi falado. Aí ele falou que ele ficou calado. Eu fiquei todo o tempo calado. E sobre o que eles falaram? Aí primeiro ele disse que eles falaram sobre vacina. Aí depois ele falou que eles ficaram lá e que ele ficou esperando algum falar alguma coisa. Uma loucura. Aí você fala assim, e no depoimento lá escrito na Polícia Federal? Ele não fala do que foi tratado nessa reunião, não. Não, Andréia? Bolsonaro não fala do que se tratou essa reunião. Ele só fala que ele ficou em silêncio e que eles não falaram sobre Alexandre de Moraes. E nessa entrevista aqui eu vou comentar alguns trechos em que Bolsonaro se contradiz. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha. Nada foi tratado, não tinha nenhum plano, pelo menos o tratado ali, naquela reunião de aproximadamente 20 minutos, para alguém gravar o ministro Alexandre de Moraes. Lá, fiquei em silêncio. O que é comum, como tive também no passado, né? Um deputado que já era conhecido foi lá falar comigo sobre vacina, eu fiquei calado também. E Duval conversaram sobre o que nesse dia? Olha, o que eu tirei da conversa, fiquei calado ali, é que o Daniel Silveira queria que o Marcos Duval falasse alguma coisa. Ele também não falou nada, né? Alguma coisa o quê? Alguma coisa. Uai, gente, mas não era sobre vacina? Como assim? Ou tava falando de vacina, ou não tava falando de vacina. O que eu não acredito. E se a pauta era Alexandre de Moraes e não falaram sobre Alexandre de Moraes em nenhum momento? O que eu não acredito. Mas vamos encerrar aqui o que ele tem para falar. Olha, o que eu tirei da conversa, fiquei calado ali, é que o Daniel Silveira queria que o Marcos Duval falasse alguma coisa. Ele também não falou nada. Ai, tá bom, gente, tá bom. Você conta, eu conto, gente. Eu conto. Quando a pessoa mente, ela inventa uma história, aí ela se contradiz. A todo momento ela fala uma coisa, depois ela fala outra coisa. Foi o que aconteceu com o Bolsonaro. Bolsonaro não tem que dar entrevista. Eu vou falar por quê. Porque ele se contradiz nas entrevistas. Lá no interrogatório, na Polícia Federal, que foi escrito, ele falou que houve a reunião no dia 8 de dezembro, que a pauta era Alexandre de Moraes, e a reunião era com Daniel Silveira e Marcos Duval. Chegou lá, segundo ele, no depoimento, eles não falaram, não trataram de Grand-Prix Alexandre de Moraes e de nenhum ato antidemocrático. Pelo contrário, segundo ele, no depoimento escrito na Polícia Federal, ele sempre falou e agiu dentro das 4 linhas da Constituição. Mas nada foi dito. Foi isso que foi dito pelo ex-presidente Bolsonaro. O ex-presidente Bolsonaro ali no interrogatório da Polícia Federal ontem. Agora aqui, na entrevista, como eu te mostrei, ele já diz que foi tratado de questões de vacina. Mesmo a pauta sendo Alexandre de Moraes, que foi tratado e conversado sobre vacina. E ele ficou calado. Aí, de repente, ele fala que não, que ele estava esperando eles falarem alguma coisa, já que havia tido uma audiência
pública no Senado Federal, em que Marcos Duval disse que ia se encontrar com Alexandre de Moraes. E Marcos Duval depois fez o vídeo dizendo que ele foi chamado por Bolsonaro e Daniel Silveira para uma reunião para arquitetarem um grampo a Alexandre de Moraes. Olha aqui, calha a boca. É muita mentira, é muita loucura. Dentro do depoimento de Bolsonaro, ele diz também que Marcos Duval mandou uma mensagem para ele, um print de uma mensagem. Marcos Duval mandou uma mensagem para Alexandre de Moraes, dizendo assim, mais ou menos assim, resumidamente, que Bolsonaro não tinha chamado ele para fazer reunião, para tentativa de golpe, nem para tentar grampear ele não, que Bolsonaro não tinha nada a ver com isso. Marcos Duval mandou para Alexandre de Moraes. Ele fez o print dessa mensagem que ele mandou para Alexandre de Moraes e mandou aqui, ó, para Bolsonaro. O que Bolsonaro respondeu ali no depoimento? Só disse assim, coisa de maluco. Você conta, eu conto. Eu conto. O que está acontecendo em relação a essa trama, meu querido, minha querida? Bolsonaro entrega até a mãe dele, se for necessário, para livrar as costas dele. O que ele está fazendo? Eles estão jogando a culpa em Daniel Silveira e Marcos Duval, em que, segundo Bolsonaro, no seu depoimento, ele agiu sempre dentro do limite das 4 linhas da Constituição. O que nós não acreditamos. E está jogando a bola e a responsabilidade para Marcos Duval e para Daniel Silveira, que já está preso, né? Chutar cachorro morto, como o povo fala, é muito fácil, não é verdade? E é isso que Bolsonaro está fazendo. Ele está chutando cachorro morto, dentro do ditado popular aí. Aí tá fácil. E Marcos Duval diz que já está até doente e está de licença médica do Senado Federal. Eu sei de uma coisa. Quanto mais Bolsonaro fala, mais ele se contradiz. Muita contradição. É coisa de maluco mesmo. Mas como a gente não é besta, não é maluco nada, gente. É coisa de bandido. É coisa de gente que insuflou o golpe durante todo o seu mandato e que acabou havendo a tentativa de golpe que não se conseguiu se concretizar. Diante disso, agora, o que eles estão fazendo? Escondendo os rabos. Cada um está tentando esconder o seu rabo para não ser responsabilizado pelo crime de atentado ao Estado Democrático de Direito, ali que eclodiu no dia 8 de janeiro. O dia 8 de janeiro foi apenas o resultado de uma série de atos concatenados anteriormente, deflagrados por, dentre outras pessoas, Daniel Silveira, Marcos Duval, bem como Bolsonaro, notadamente nos seus ataques constantes às instituições, em especial ao Supremo Tribunal Federal. Não sendo à toa que o Supremo Tribunal Federal foi o órgão mais depredado, mais atacado ali no dia 8 de janeiro. Onde foi o grande tiro no pé de todos eles. Foi, Andréia? Foi ter atacado o Supremo Tribunal Federal. Por quê? É importante eu fazer esse esclarecimento aqui, porque os bolsonaristas estão fazendo muita fake news e desinformação em relação a essa informação que eu vou passar para vocês. E agora eu peço para vocês, dá uma paradinha, curte a live e compartilha, notadamente agora, pois é muito importante. O que ocorre, meu querido, minha querida? Muitos bolsonaristas, leia-se, deputados federais inclusive, e senadores, estão propagando uma desinformação. Estão dizendo que, notadamente, Alexandre de Moraes e o Supremo Tribunal Federal ali estão julgando todos os envolvidos no atentado à democracia no dia 8 de janeiro e que ele está abusando do seu poder, inclusive militares, que o Supremo Tribunal Federal está julgando inclusive militares e que o Supremo Tribunal Federal está sendo ditatorial e que o Supremo Tribunal Federal não tem competência para tanto. É uma mentira. Compartilhe esse vídeo. Isso é uma mentira. É uma fake news, é uma desinformação. O Supremo Tribunal Federal tem competência, sim, para julgar todos que participaram do atentado no dia 8 de janeiro, seja civis, seja militares, seja quem for.
Por que, Andréas? É um crime comum em tese, não é a questão de vandalismo, de depredação do patrimônio público. Por que que o Supremo Tribunal Federal tem a competência? Isso é ditatorial, é o Xandão aqui, o ditador da toga, é a justiça cerceando a liberdade, abuso de poder. É isso que eles estão falando por aí, viu? Só que eles deram um tiro no pé. Quando, Andréa? Quando atacaram o Supremo Tribunal Federal. A lei diz que se o ataque, se a destruição e se qualquer situação que ocorra dentro do Supremo Tribunal Federal, é o Supremo Tribunal Federal que vai julgar. E eu já expliquei para vocês um pouquinho de regra de competência. Quando existem situações envolvendo competências distintas, a competência superior atrai para ela toda a capacidade e direito de julgar. Então, eles invadiram e atacaram e tentaram destruir o Supremo Tribunal Federal. A partir desse momento, deram tiro no pé. Que tiro foi esse? Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal, que é o competente para julgar tudo a partir disso. Eu conto ou você conta? Eu vou contar. Se eles não tivessem atacado o Supremo Tribunal Federal, não seria o Supremo Tribunal Federal que ia julgar, não. Não, André? Não. Seria um juiz singular da justiça comum, normal. E qual que é a consequência do Supremo julgar? Primeiro, ele já é a última instância. A sua capacidade recursal de defesa é ínfima, é pequena, porque o Supremo é o Supremo e já é a última instância. Compartilhe esse vídeo, que é muito importante. E dentro desse ambiente, o Tribunal de Contas da União recebeu uma ação do procurador Lucas Furtado, do Ministério Público de Contas. O que esse procurador aqui quer? Ele quer a suspensão imediata do pagamento do salário de Bolsonaro de R$41 mil pagos pelo Partido Liberal, pelo PL. Por quê, Andréa? É dinheiro público, é dinheiro que vem do fundo partidário. Logo, se Bolsonaro foi condenado pelo Tribunal Superior Eleitoral, a última instância, a última corte eleitoral, ele não tem o fator moral para receber esse salário vindo dos cofres públicos. Foi o que esse procurador do Ministério Público Eleitoral diz na sua ação. Fere o princípio da moralidade. E ele pede, então, para o Tribunal de Contas julgar e condenar Bolsonaro ao não recebimento pelos cofres públicos desse dinheiro do PL, do Partido Liberal. O que é justo e correto. E de fato e de verdade. Você conta, eu conto. Eu conto. Eu concordo com ele. Bolsonaro não tem moral para receber dinheiro dos cofres públicos. Que a justiça seja feita e haja suspensão imediata do salário de Bolsonaro. Cuja conta, quem está pagando? Eu e você. É dinheiro público, é dinheiro do fundo partidário. Não vou pagar. E o Tribunal de Contas da União quer a anulação imediata do pagamento pelo Ministério da Educação, Milton Ribeiro aqui, ex-ministro da Educação, que realizou esses pagamentos, ex-ministro do ex-presidente Bolsonaro, fez o pagamento de mais de 7 bilhões de reais. E o Tribunal de Contas quer a sua imediata suspensão de todos esses pagamentos e a sua anulação. Qual é a suspeita do Tribunal de Contas pelo indicativo das contas que estão sendo analisadas por esta Corte Contábil? Sem a observância de critérios técnicos para a liberação de verba do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, foram liberados milhões e milhões e milhões de reais para apadrinhados políticos, para aliados políticos, bem como para lobistas, segundo essa investigação do Tribunal de Contas da União. O montante ali passa, vou repetir, não é milhões não,
passa de 7 bilhões de reais, em que eles deixaram de enviar dinheiro para municípios mais carentes que realmente precisavam, para enviar para outros locais a partir de um lobby político e de alianças escusas para favorecimento de grupos políticos em detrimento de locais que realmente precisavam da verba do Ministério da Educação. Que houve a paralisação de obras públicas que estava esperando os valores desse fundo, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, e simplesmente não houve o repasse. E o repasse ocorreu para outras situações menos prioritárias ou com a suspeita de favorecimento ilícito e de corrupção. É aquela situação, né? Bolsonaro não é corrupto? Você conta, eu conto. Eu acabei de contar aqui, ó. Se isso aqui não for corrupção, eu não sei mais o que é corrupção, não. Se isso aqui não for um tapa na cara de toda a sociedade de corrupção, eu não sei o que é isso, não. Eu tenho certeza, meu Deus, eu tenho certeza do que eu tô falando. Bolsonaro aprontou muito. E a grande sacada agora é que tudo está vindo à tona e sendo revelado, para que a justiça de fato e de verdade possa ser feita e concretizada. E é isso que nós queremos. E isso aqui é uma vergonha, né? Cheio de pastores lá, ó, circulando, pra lá, pra cá, pra cá, pra lá, pra lá, pra lá. É o toma lá da cá, né? O faz-me rir. Eu uso a minha igreja, os fiéis, como massa de manobra, falo em quem vota, quem não vota. Enquanto isso, eu quero as benesses do poder. Uma vergonha. Cristo deve estar horrorizado com toda essa situação, né? Nós estamos. Imagine ele. Que tristeza. E os meus comentários de tudo isso aqui, que seja revelado mesmo, que tudo isso venha à tona mesmo, para que haja a justiça. Esses são os meus comentários de hoje. Mas eu quero saber o seu comentário, pois ele é o mais importante aqui para mim. Deixe o seu comentário, dá aquela paradinha, curte a live e compartilha, para que outras pessoas tenham acesso a essas informações. É muito importante. E você que está ao vivo comigo no chat, beijo no seu coração, gratidão sempre. Tamo junto aqui, misturado mesmo, todos os dias e sempre, tá bom? Beijo no seu coração, gratidão sempre. E se você não for inscrito no canal, se inscreva, porque aqui informação é sempre de forma clara, objetiva e sempre com muita seriedade. Um grande abraço, beijo no seu coração, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.